Então vamos ver o seguinte, essa bolinha vermelha aí, né, ela é o campo mais superficial do nosso ser. Ela está representando aquilo que a gente chama de personalidade. Seria o eu de apresentação, tanto para mim, o Gerardo, como para os demais, né? O ponto central dessa estrutura é aquilo que se convencionou chamar o ego. O ego é a instância responsável por aglutinar os elementos formadores, os elementos que compõem a personalidade. E aí eu consigo saber que eu sou o Gerardo. E de manhã eu acordo, olho no espelho, Gerardo, né? Então, e está muito assentado em termos de corpo físico. Mas nós temos outras dimensões, né, que o ego nem sabe que existem. A gente pode saber de informação, mas a gente não sabe experiencialmente que essa estrutura ou essas dimensões elas existem, que são as dimensões do inconsciente. Aí estão as dimensões do Freud. Só que Freud estudou do nascimento em diante. A gente hoje sabe que vai além disso. Parto, intraútero, né? Tem experiências que alguns chamam familiares, outros chamam ancestrais. Cada um dá o nome que quiser, mas a gente tem aí um manancial de informação, tem estruturas em estado de potenciação, não tem só coisas negativas não, né? Que aí eu coloquei o título Sombra, pegando o termo do Jung, né? E aproveitando um pouco do que o Jung fala, né? Como sendo essa camada que está subjacente à camada de consciência de vigília, que é o ego, a parte consciente. Mas a estrutura psíquica, ela tem uma outra camada mais profunda, né? Que aí, utilizando um termo oriental, né, eles chamam isso de o ovo cósmico, que é a camada do nosso ser, a partir da qual todas as outras vão se formando no processo evolutivo, né? Então aqui você pode pensar, se você quiser pensar do ponto de vista evolutivo comum, né, seria o manancial de informações filogenéticas que vem desde a célula primitiva, tudo arquivado no âmago do nosso ser e em cada estrutura do planeta, né? Porque hoje a gente sabe que átomo ele armazena informação, se a gente quiser pegar por aí, né? Então, essas informações estão aqui. Então, isso seria um computador infinito de informações, que alguns chamam de parte sábia. Vai se replicando em cada novo ente que vai surgindo. Então, essa estrutura daqui, ela está separada do ego, do campo da personalidade, tanto pelas defesas do ego, como pelas defesas essa própria estrutura, a sombra, ela está tão cheia de material que não preenche, que ela separa, isola a camada da essência, ou o eu superior, como Jung chamou, da camada mais superficial do ego. Aí o que é que acontece? O ego se vê só, né? O ego se vê isolado, se vê pequeno, né? Desamparado, e aí ele vai buscar em coisas fora dele aquilo que lhe dá segurança. Aí vai buscar em trabalho, pode buscar em religião, né? Não religião no sentido do autoconhecimento e conexão com o transcendente, mas religião como elemento de segurança, né? E pode buscar em um bocado de outras coisas para fora, até que esgota, ele percebe que não é, e ele começa a vir para a camada de dentro, né? Então, essa seria parte, né? Resumindo bastante, digamos, a compreensão bem resumida mesmo, do que a transpessoal fala a respeito do psiquismo, né? Tem outras formas da gente ver isso, mas essa eu acredito que é uma bem simples, que dá para a gente perceber que a gente é multiplicidade. Aqui nessas camadas da sombra
tem instâncias que funcionam quase como se fossem autônomas, né? Que algumas delas, quando vêm à tona, reverberam no campo da superfície, às vezes parecem outras personalidades. No caso das personalidades duplas, múltiplas, né? No caso daquela conversa, às vezes, que a pessoa diz, eu vou fazer isso aqui, não é por aí, né? Que vem aquele diálogo interno, muitas vezes é influenciado por alguma camada dessa. Como essa estrutura é cheia também de material doloroso, traumático, que foi sendo rechaçado da consciência de vigília pelas defesas do ego, né? Isso aqui, às vezes, quando não trabalhado, dói como se fosse um vazio, né? Então, como o ser humano não conhece isso, ele se situa só no campo do ego, do eu de apresentação, e ele se acredita somente aquela estrutura que é personalidade, corpo físico, ele fica com medo da vida, da imprevisibilidade, do futuro. Daí tanta gente ansiosa, né? Cada vez mais gente angustiada, deprimida, porque está só nesse campo de superfície, né? E o processo de adoecimento tem a ver com isso. Podemos passar uma outra? Claro. Bom, é aqui no ego, no corpo físico, que a gente sente as sensações, né? Aqui eu coloquei também essência, o superior, e alguns autores falam o eu cósmico, o eu crístico, o eu búdico, ou o reino de Deus dentro da gente. Aí depende da configuração de cada um. Da cultura, da tradição. Da cultura, da tradição. Herança, né? Aqui vai dar uma ideia do processo, por exemplo, tanto de adoecimento, né, como de utilizar o sofrimento para entender o inconsciente, né? Porque aquilo que a gente sente denuncia o que a gente precisa trabalhar, mas não é visto assim. É visto, do ponto de vista comum, como sendo só sintomas, né? Então, se inclui pensamento, sensações no contexto dos sintomas, né? Mas a gente precisa diferenciar isso, pensamentos como parte do fator causal, mas não a causa inicial, e sensações como sintoma, mas também como indicadores do que precisa ser trabalhado. Então, é no corpo que a gente sente. Sim. Ansiedade, angústia, dor, né? Ansiedade e angústia são dores psíquicas, né? Eu estou colocando a dor também, aí dor física. Mas a gente, para entender como é que a gente sente e de onde é que vem a ansiedade, a angústia e a dor, a gente precisa compreender que isso vem das emoções, né? Do campo emocional. Medo, raiva, vergonha. O medo e a raiva são as emoções básicas, né? Vergonha já é do processo evolutivo, tem a ver com costume, com cultura, né? Mas medo e raiva é universal. Sim. Medo, raiva, susto, nojo, isso a gente compartilha com os demais animais. Alegria, tristeza. Isso. Então a setinha ali está apontando que as emoções produzem, por exemplo, ansiedade. Quantos por aí afora sabem que a ansiedade basicamente é medo, né? Ansiedade é medo. Angústia, por exemplo, se eu pudesse resumir bastante, ela é raiva com insatisfação, né? Mas quem é que vai perceber que angústia tem a ver com raiva e insatisfação de longo tempo? E que a ansiedade ela é resultado, produto final do medo, né? Então é o corpo emocional, o campo emocional atuando sobre o físico. Mas o que é que faz com que o corpo emocional comece a reverberar nesse padrão aqui? É a parte mental. Aí o que é a parte mental? Pensamentos, imaginação, crenças e mandatos, né? Por exemplo, nada dá certo na minha vida, né? Eu vou, sem me dar conta disso, passar a ficar com medo. Do medo vem a ansiedade, vem a angústia, e isso vai reforçar cada vez mais o pensamento.
Mas o que ocorre no corpo mental, de onde é que vem? Dos padrões de personalidade. Aí eu coloquei o DNA, porque não é propriamente do DNA que vem isso, né? Mas da estrutura familiar. Isso vem de uma herança antiga, da qual pai e mãe são os herdeiros e passam pela convivência, principalmente, e pelo exemplo, né, e pelo campo emocional para os filhos. E aí, o que é que antecede a isso? História de vida. Então, na história de vida, principalmente lá atrás no tempo, né, que não começa, como Freud pensava, a partir do nascimento, mas vem de antes, né, vai gerando os padrões de personalidade, ou seja, a formação do ego, e nesses padrões de personalidade está uma estrutura mental que vai favorecer a geração de emoções mais saudáveis ou menos saudáveis e a repercussão sobre o corpo físico. Aí isso aqui a gente pode chamar a história de vida e os padrões de personalidade o corpo causal, né? Que é a origem do sofrimento. Então, se eu sei que as sensações que eu sinto no corpo físico, elas são indicativos daquilo que eu preciso trabalhar, se em lugar de eu me aborrecer, eu tiver um treinamento ou eu buscar ajuda, né, que trabalhe dessa forma, eu posso utilizar as sensações, a própria ansiedade, a própria angústia, o desânimo, aquilo que eu sinto no corpo para localizar a emoção verdadeira, os padrões de pensamento e ir remontando aos padrões de personalidade e aquilo que aconteceu na minha história de vida que me modelou dessa forma. Aí eu posso encontrar lá uma criança, né, muito magoada, uma criança muito ferida, que precisa ser trabalhada. Falado assim, talvez pareça meio estranho, mas aquilo que impactou a gente, causou uma dor, um sofrimento e não foi elaborado, encapsula. Fica lá no inconsciente, exatamente como foi, se repetindo indefinidamente, num lapso de tempo do inconsciente, onde aquela história ela se repete. Ela tem começo, meio e fim. Chega no fim, ela se repete, né? E aí isso vai contribuindo para a formação da personalidade, na estrutura da personalidade, da forma como a gente interage com a gente, com os outros, com a vida e com o nosso mundo psíquico, né? E aí, se teve algo que não foi muito legal, eu posso desenvolver um processo de adoecimento, tanto para o lado orgânico como para o lado psíquico.